Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Padaria Saudável. Muitas pessoas têm me pedido e hoje, neste vídeo, eu quero mostrar para vocês o processo passo a passo de fazer o pão francês congelado num forno turbo pequeno, como este da Progás. Será que vale a pena? É possível fazer sem jato d'água? Posso abrir uma produção e venda com ele? Vamos ao vídeo então. Em todo o Brasil, é muito popular o pão francês. Ele realmente é muito consumido e é um sucesso de vendas. E muitas pessoas têm o desejo, o interesse de fazer o pão francês. Ou fazer em casa para o seu consumo, ou fazer para vender. E aí as pessoas encontram um aparelho como esse, um forno como esse, um forno pequeno, e elas pensam em produzir o pão francês nesse tipo de equipamento. A primeira informação que eu quero passar para vocês é que, na verdade, esse tipo de equipamento aqui, ele não foi planejado e pensado para a produção do pão francês, tá? Normalmente o pão francês ele utiliza um forno maior, tá? Para conseguir atender a demanda e também para ter uma melhor lucratividade, normalmente vai utilizar um forno turbo industrial grande. Os menores eles têm aí capacidade de até 125 pães franceses por fornada e tem fornos aí até bem maiores que isso. E eles contam também com um sistema de jato de água, que esses fornos, pelo menos a maioria deles, não contém essa função, tá? Então o que eu digo para vocês? É possível fazer pão francês? Sim, é possível e eu vou mostrar para vocês como faço. Mas isso não significa que seja o mais indicado e vocês vão poder comprovar isso agora neste teste. Para esse teste eu vou estar utilizando em um dos meus fornos os tapetes de silicone que eu já costumo utilizar aqui no canal, Uma vez eu já fiz um teste de pão francês com esse tipo de tapete aqui. Mas aí as pessoas me questionaram, ele não assou tão parelho porque tinha o tapete. Então eu vou estar até fazendo um comparativo e essas esteiras aqui, aí eu untei elas, tá? Essas aqui eu untei com óleo de coco. Então eu vou estar fazendo aqui o comparativo e mostrando para vocês quantos cabe em cada uma das esteiras. Aqui eu tenho o pão francês congelado. Então vocês podem ver como que ele vem, É assim que a indústria faz o pão francês, tá? Então ele vem congeladinho assim. E aí você precisa colocar eles nas esteiras, esperar ele crescer, cortar e assar. Então a gente posiciona eles todos com a volta para o mesmo lado, E aí a gente já chega ao primeiro grande problema, que é a quantidade. Quantos pães será que eu posso fazer? Então eu coloquei aqui nessa esteira 9 unidades, eu vou fazer um teste aqui juntamente com vocês, não sei se vai ficar ideal pelo tamanho, eu coloquei julgando pelo tamanho dele aqui, o peso é de umas 70 e poucas gramas, então vou fazer esse teste com 9 e eu vou colocar outras quantidades também em outras esteiras para a gente descobrir exatamente o tamanho e aí a gente consegue calcular quantos pães daria em uma fornada. Tirei aqui então alguns pães na esteira de silicone, Eu fiz tanto com 9 quanto com 6 para a gente testar. E aqui no outro forno a mesma coisa, Com 9 e ali embaixo com 6, Então agora o próximo passo é a gente estar aguardando eles crescer. E aí tem mais um detalhe que agora já dificulta a nossa vida,
que é aonde a gente vai colocar ele para crescer. Eu tenho aqui 2 fornos, né? Eu não enchi completamente eles, mas o máximo que eu poderia fazer seria encher os 2, né? Mas agora, se eu tivesse uma produção de pão francês, aonde que eu ia botar mais, se eu quisesse tirar mais pães? Porque aqui nessas mesas aqui embaixo que eu tenho, né? Eu tenho 2 mesas também. Elas são abertas, elas não são fechadas como o forno. E aí, se eu deixar o pão francês aqui nas esteiras querendo crescer aqui nesse ambiente aberto, não vai dar certo, tá? Vai ressecar o pão e não vai ter um resultado legal, vai dar errado. Então, aí já está um dos motivos pelo qual eu não recomendo muito, né, esse tipo de forno para uma produção, digamos assim, industrial de pão francês, né? O mais indicado é aqueles fornos grandes, que aí eles têm os armários específicos para te armazenar o pão. Um outro problema também, enquanto ele estiver crescendo aqui no meu forno, eu não vou poder usar ele. Então vou estar inutilizando os meus fornos por algumas horas. Aqui para gravar esse vídeo, eu estou gravando na parte da noite e eu vou deixar, enquanto vou estar dormindo, vou deixar ele crescendo. Aí não vai atrapalhar minha produção de domingo, né? Eu estou gravando agora sábado à noite, então não vai me atrapalhar. Mas se fosse durante o dia, e não valeria a pena também. E aí, para ele crescer, né, se você quer acelerar o processo, aqui embaixo do seu forninho, você pode colocar uma vasilha com água quente, tá? Isso é algo que você pode fazer também. Outra coisa que pode fazer é dar uma leve aquecida no forno antes de colocar os pães, né? E aí você faz e fecha, ele vai crescer um pouco mais rápido. Mas aqui, como eu quero dormir ainda, né? Não quero que seja tão rápido, então eu vou deixar ele assim na temperatura ambiente. Então, em algumas horas eu volto com vocês para mostrar o próximo passo. Cresceram então os pães, tá? Então, este aqui foi o tamanho que eles chegaram. Eu acredito que eles até poderiam crescer um pouco mais, mas para o tamanho desse forno, né, e para ter um resultado legal, eu acredito que deixar desse tamanho e deixar ele crescer o resto agora no forno, né, ter o salto de forno dele, vai ser o melhor resultado que eu vou conseguir aqui, né, para o nosso equipamento. Então agora eu vou pré-aquecer os fornos. Enquanto eles estão pré-aquecendo, eu vou fazer o corte no pão. E como esses fornos não têm jato de água, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer manualmente. Aqui eu tenho um borrifador, né, de água com spray, não com jato, né? Então, depois de fazer o corte, quando os fornos estiverem na temperatura, pronto para botar, né, a última coisa que eu vou fazer vai ser então borrifar água em cima desses pães e aí levar ao forno. Então, vou estar fazendo um jato de água manualmente. Bom, amigos, ficou pronto então nossos pães francês assados nos fornos turbo da Progás, esse modelo menor elétrico. E a gente pode chegar então a algumas conclusões. A primeira delas é que deu certo assar 9 em uma esteira, tá? Só que para isso
eu não deixei ele crescer muito, né? E a própria marca que eu peguei não é um pão francês tão grande, tá? Então, se for um pão francês mais grande, vai conseguir assar somente 6, tá? Fazendo uma conta simples para vocês, então 9 por esteira, no máximo 4. Então, o que eu consigo fazer por vez, por fornada, é 36 unidades, se for assim, ou 24 unidades, se for um pão francês maior com 6. E o tempo que eu levei para assar eles foi de 18 minutos a 190 graus. Um outro teste que a gente fez também foi de estar comparando, né, com o tapete de silicone, em que os furinhos ficam tampados, ou a maneira tradicional, né, untando a forma. Não percebi diferença no assado, tá? Então, tanto fazendo dessa forma quanto da maneira tradicional, acredito que o resultado de assar, né, pelo meu comparativo aqui, vai ser o mesmo. Outro detalhe para passar para vocês, né? Não é um forno preparado para assar produtos mais altos e utilizar as 4 esteiras, né? Então, ele não acaba assando bem parelho. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Olha só esses aqui, ó, tá? Bem assadinho, bem crocante. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar, ficou crocante? Olha só. E essa é uma receita mais caseira, tá? Mas olha só como ele ficou crocantezinho, igual, não sei se dá pra ver. Ó, rachou legal, tá? Ó, escuta o barulhinho dele, eu vou manusear ele, ó. Tá? Tá bem crocantezinho, né? Agora, na mesma esteira aqui, ó, ele tava virado assim, né? Esse aqui, ó. Olha só. Deixa eu soltar aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tá? Olha só. Então, você percebe que não vai assar bem parelho. O que eu teria que ter feito, né? Ter aberto o forno, virado essa esteira e assado mais um pouco. Só que aí eu perco um calor do forno e vai levar mais de 18 minutos. É uma função a mais. Então, amigos, a minha opinião é a seguinte: este é um forno bem bacana, ele serve para muitos produtos, né? Eu utilizo, tanto que eu tenho 2 aqui na minha pequena padaria. O grande diferencial dele é justamente o tamanho, e ele é compacto, né? Em um pequeno espaço aqui eu consigo ter 2, e em pequenas padarias, às vezes para assar pão de queijo, assados, folhados, ou fazer biscoitos, bolachas, né? E ele vai lhe atender super bem. Mas para a produção de pão francês, né, existem os fornos ideais, os fornos adequados. É possível fazer pão francês neste forno aqui? Sim, é possível, mas eu, na minha opinião, digo que não convém. Se você quer fazer para o seu consumo em casa, legal, bacana, mas para a venda de pão francês, realmente eu digo que não é o mais indicado. Espero com esse vídeo ter esclarecido a mais essa dúvida que foi muito pedida aqui no canal. Desejo que fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia? Entre em contato que eu estou à sua disposição. Um curso 100% gratuito a todos vocês.